Ao vivo. Boa tarde, amigos e amigas, nossos espectadores do Quarentena News. Boa tarde. Estamos iniciando mais uma entrevista, dessa vez com a professora Marli Silva Mota, que é professora do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas. Ela também é historiadora e vai falar para a gente, vai tentar dar para a gente um panorama da situação no estado do Rio de Janeiro. O nosso tema principal desse ciclo de lives são as farras, as mentiras, né? As fraudes curriculares, a falta de ética, né? E todas essas mentiras que têm prevalecido na política nos últimos tempos. O estado do Rio é um estado atípico na federação, porque já desde a década de 90 os governadores têm sido presos e acusados de corrupção. No momento, há um na cadeia, que é o ex-governador Sérgio Cabral, e outro em prisão domiciliar, que é o governador Luiz Fernando Pezão. Então, quer dizer, a professora Marli vai tentar nos dar um retrospecto histórico, como é que o estado do Rio chegou a essa situação. Antes de começar aqui, eu gostaria, antes de passar a bola para o nosso âncora, o Bruno Tis, eu gostaria de falar que você já deve estar sabendo que o ministro da Educação entregou a sua carta de demissão para o presidente da República, né, e a gente não sabe ainda que decisão o presidente vai tomar. Tudo indica que ele deve aceitar a demissão do ministro, que chegou a essa situação por conta de muitas divergências ou informações imprecisas ou até mesmo falsidade no seu currículo, né? Lembrando aqui que nós temos nessa entrevista, além do Bruno Tis, o Antônio Jorge Soares, professor da UFRJ, e a Sônia Lopes, que também é professora da UFRJ e que foi quem nos apresentou a professora Marli. Já está começando a chegar a bombar aqui, gente. Bruno, está contigo a palavra. Maravilha. Primeiro, a professora Marli é uma referência para todos nós que gostamos, que estudamos o Rio de Janeiro. Eu conheço os trabalhos, os livros, tenho muito orgulho de estar nesse momento, enfim, podendo interagir e conversar com a professora Marli. Só queria voltar um ponto atrás. Eu não sei exatamente se o Pezão está de tornozeleira, mas se for, é um tornozeleirão, né? Porque eu sou de 48. Eu tinha curiosidade de saber isso. Bom, a situação no Rio, enfim, como todos nós já sabemos, a exceção, eu acho, quer dizer, o Moreira, inclusive, o Marcelo Alencar estava... já tinha falecido quando começou a Lava Jato, mas ele teve um representante, ele teve um filho dele preso, né? O Marco Antônio Alencar, né? Foi preso como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Eu queria que a professora falasse, a professora Marli, contasse um pouco para a gente, historiasse um pouco isso, porque realmente, quer dizer, no momento final, no desfecho, a gente vê o Rio dominado assim totalmente cercado, totalmente apropriado, né? O TCE, o Tribunal de Contas do Estado, foi todo preso, o Ministério Público teve o seu procurador-geral preso, que é uma coisa que a gente nunca viu, a Assembleia Legislativa teve seu presidente preso, quer dizer, todos os poderes, né? E o governador, executivo, legislativo, judiciário e os sistemas, os mecanismos de controle, né? Que são os tribunais de contas. Provavelmente o judiciário também, porque os juízes são indicados, desembargadores, pelos governadores. Quer dizer, isso não quer dizer que os desembargadores e juízes estejam comprometidos com isso, mas é possível que também exista um braço no judiciário. É muito difícil supor que todo esse esquema tenha sobrevivido por tanto tempo sem um braço importante também no judiciário. Então, eu queria dar boa tarde, as boas-vindas, e abrir a palavra, deixar a senhora, enfim, com a palavra para nos contar um pouco dessa situação que a gente vê, essa grande mentira que se tornou a política no Rio de Janeiro, que mentem em nosso nome. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Eu agradeço, em primeiro lugar, a minha amiga Sônia, que gentilmente me indicou, e agradeço ao Jorge e aos demais, ao Bruno e ao Antônio. Já que estamos falando de mentira, e como boa historiadora, eu vou lá mais no passado,
para contar uma história que eu poderia intitular de O Marmiteiro e o Brigadeiro. Na eleição de 1945, o Getúlio foi derrubado em outubro, em dezembro ia ter eleições, 2 candidatos, o brigadeiro Eduardo Gomes e o general Eurico Gaspar Dutra, tinha sido ministro da Guerra do Estado Novo do Getúlio e era o candidato do Getúlio. Tudo parecia indicar que o brigadeiro iria ganhar depois de 15 anos, né, do governo do Getúlio, haveria um certo cansaço, e, portanto, as chances do brigadeiro, solteiro e bonito, teria, né, era chegada a hora da UDN, pelas urnas, chegar ao poder. Pouco tempo antes da votação, o brigadeiro fez um discurso em que ele falava que, quando ele fosse presidente, ele iria acabar com a marmita daqueles que viviam pendurados no Estado, que eram apaniguados do ditador, e, portanto, ele iria acabar com os marmiteiros. Claro que, por uma obra de Hugo Borg, que era um petebista, ele imediatamente transformou o marmiteiro naqueles trabalhadores que levavam para o trabalho a sua marmita. A eleição foi feita e o candidato do Getúlio ganhou a eleição, e essa poderia ser considerada uma mentira, né, uma transformação de interpretação que acabou dando a vitória, não ao brigadeiro solteiro e tão gostoso, origem do docinho, que as mulheres especialmente amam de paixão, né, e que, na verdade, veio o general Dutra. E sem internet, sem nada, isso aí alastrou-se rapidamente, e também eu acho que é muito interessante, já que a gente está falando, não é, de fake news, de internet, no finalzinho da campanha, a cidade, principalmente o Rio de Janeiro, foi inundada por cartazes que simplesmente dizia: ele disse, só, ele disse. Todo mundo sabia que o ele era Getúlio, e o disse é que ele dizia que o candidato era o Dutra. Isso em 1945. Dito isso, vamos para o nosso Rio de Janeiro, né? A origem, a mim parece que a origem dessa estrutura política do Rio de Janeiro, que hoje a gente lamenta como um verdadeiro pantanal de corrupção, ela teve uma origem, não diria nobre, mas ela teve uma origem que tinha uma base econômica muito interessante. Em 1975, todos vocês sabem, foi feita a fusão, né, do antigo estado da Guanabara com o antigo estado do Rio de Janeiro. Governava Ernesto Geisel. Todos também sabemos que ele foi o grande, vamos dizer, estrategista, se é que a gente pode chamar assim, e os militares gostam bastante disso, pelo menos geração do Geisel gostava muito dessa estratégia, era transformar o Rio de Janeiro num polo estratégico de desenvolvimento moderno, acreditem se quiser, e dinâmico. A ideia, de certa maneira, era contrabalançar no Centro-Sul o predomínio de São Paulo. Não à toa, várias indústrias foram, por exemplo, levadas para Minas, inclusive a Fiat, que foi para Betim. Quer dizer, havia uma clara intenção do governo militar dos anos 70, no caso Geisel, de estabelecer um polo de desenvolvimento mais equilibrado do ponto de vista territorial, que também é algo muito caro aos militares. Para isso, eles fizeram investimentos pesados no Rio de Janeiro. Há toda aquela
rede de indústrias, como a indústria nuclear, a remodelação da CSN, a Vale Sul, que produzia alumínio. Então, todos os centros de pesquisa das estatais, né, a Petrobras, a Eletrobras fizeram centros de pesquisa, tudo isso concentrado no Rio de Janeiro. Angra, né, energia nuclear. Então, era uma proposta de dinamizar e modernizar o Rio de Janeiro. No entanto, tinha um preço a pagar esse projeto de desenvolvimento econômico moderno. Era a ausência de política. Ou seja, era fazer do Estado do Rio de Janeiro um espaço em que a política estaria, vamos dizer assim, subordinada aos interesses estratégicos do governo militar. Não por acaso, e é sempre visto com uma certa surpresa, foi indicado o almirante Faria Lima. Eu fiz uma entrevista com ele de 20 horas. Caramba! Pois é, né? Merecia um prêmio. 20 horas de entrevista com o almirante, e eu seguidamente perguntava por que o senhor foi escolhido para interventor. Eu chamava ele de interventor. Para interventor no Rio de Janeiro. O Geisel me disse o seguinte, quando eu perguntei, por que eu? Porque você não sabe fazer política. Eu quero para o Rio de Janeiro alguém que não esteja, de alguma maneira, com pretensões a construir um ponto de poder, uma estratégia de poder político. Só que, nesse espaço, havia dois grandes caciques da política carioca, fluminense brasileira, Chagas Freitas e Amaral Peixoto. O jogo foi pesado. Imaginem, num espaço aberto, porque o que aconteceu foi que o Faria Lima eliminou os possíveis contendores da política carioca e fluminense, e Amaral e Chagas Freitas puderam transformar o Rio num campo de luta feroz. Venceu Chagas, venceu o modelo político do Chagas, que tinha 3 pilares, e que prevalecem até hoje. Quer dizer, boa parte da montagem política do Rio de Janeiro foi construída por Chagas Freitas naquele momento em que ele se impõe a Amaral Peixoto e se impõe como sucessor do Faria Lima. Faria Lima me disse, eu quase caí para trás, professora, quando o Figueiredo me chamou e disse, o seu sucessor vai ser o Chagas. Ele que tinha vindo para acabar a política, ele teria que engolir o Chagas. Então, principalmente 4 pilares. Eu falei 3, mas olhei aqui uma cola, 4 pilares. Um partido, ou seja, o Chagas tinha que controlar o partido, no caso, o PMDB. A gente dá pouco valor a controle partidário, mas não é assim. No Brasil, o partido conta muito. Então, esse era um elemento forte do Chagas. Ele derrotou o Amaral, botou o Amaral para o PDS, botou o Amaral para o partido da ditadura militar, golpe de mestre. Alerge, controlar o legislativo. O Chagas escolhia a dedo toda a estrutura de poder, secretário, segundo secretário, primeiro secretário, primeiro vice, tudo era medido e controlado sobre a Alerge. Imprensa, ele era dono do Dia, que era o jornal de maior circulação no Rio de Janeiro. Então, a imprensa era um elemento fundamental nessa estrutura de poder do Chagas. E, finalmente, o judiciário, que é muito pouco estudado, muito pouco transparente. O Chagas era promotor de justiça, então ele tinha uma entrada muito boa no judiciário. Então, é com base nessa estrutura, nesses 4 pilares,
que o Chagas montou para derrotar o Amaral, para se firmar nesse espaço político novo, que reunia o Estado do Rio e a Guanabara, e me parece que essa estrutura, apesar de Brizola, apesar de Garotinho, de Rosinha, essa estrutura nunca se perdeu, ela se manteve e se mantém até hoje. Vide o Witzel, como é que ele está se virando. É o meu primeiro pontapé. Marli, posso falar? Sim. Oi. Marli, me diz uma coisa, você acha que o Sérgio Cabral herda esse legado do Chagas? E como é que ele consegue articular esse jogo político? Né? Porque a gente pensa, né? Quando a gente pensa em corrupção, nessas coisas que nós estamos discutindo agora, vem logo a nossa imagem, né? O Sérgio Cabral. Você acha que ele herda isso? Ele o modifica? Como é que ele se apropria desse legado? O Sérgio, eu diria antes, só um pouquinho, Sônia, eu vou virar um pouquinho. A prova de fogo dessa estrutura, eu contei a estrutura montada, parece que ela foi navegando em mar de almirante. Não é assim. Ela tem uma prova de fogo com Brizola. Brizola é eleito em 82. E vai em cima dessa estrutura. Ele se apresenta como o cara que vai acabar com a estrutura chaguista. Lê do engano. Tem uma entrevista também que eu fiz com o presidente da Alerj, que ele foi ter uma conversa com o Brizola para acertar como é que seria a relação do legislativo com o executivo, e o Gilberto Rodrigues, que era então presidente da Alerj, falei, e aí, como é que foi, Gilberto, a conversa com você? E ele me falou uma expressão que quem gosta de futebol sabe o que é: barba, cabelo e bigode. Ou seja, Brizola deu tudo para ele, aceitou todas as imposições, deu secretarias. Então, o que eu quero dizer é a estrutura que chega ao Cabral passou antes por experiências de poder ir cooptando, palavra antiga, mas vale, cooptando os diversos governadores que iam sendo eleitos e que chegavam no governo, não vou me render ao PMDB, não vou votar, vou fazer isso e aquilo, e logo depois, vamos dizer, se aninhava, ou pelo menos se conseguia ter algum tipo de relação cordial com o PMDB, que sempre preservou posições na Alerj. Eu quero dizer o seguinte, o Sérgio Cabral, ele teve muito sucesso porque ele se beneficiou da confluência de fatores muito importantes, eu até estava comentando isso com Sônia antes, dele poder fluir bastante. Primeiro, que ele já tinha pegado, portanto, uma estrutura política que já vinha experimentada de diversos embates e que foi se ajustando a cada governo que passava. Segundo, o Sérgio Cabral encontrou um PMDB, principalmente no Rio de Janeiro, muito fortalecido com a vitória do Eduardo Paes. Então, o César, lembrando só, o César Maia, que teve um grande sucesso na cidade do Rio de Janeiro, que não era do PMDB, só no início, só lá no primeiro mandato, depois ele foi PFL, DEM e tal. No caso do Sérgio Cabral, ele teve a grande facilidade de ter um prefeito do seu partido, do PMDB. Segundo, ele teve um presidente da República, o Lula e a Dilma, mas principalmente o Lula, que abriu caminho para ele uma relação muito afável, coisa raríssima no caso do Rio de Janeiro. Lembrando que a Rosinha não deu nem a mão para o Lula, nem virou de costas para o Lula, numa cerimônia. Imagine uma governadora dar as costas para o presidente.
que nem era o que nós estamos pensando, porque aí a gente até entenderia porque dava as costas, mas no caso do Lula, era uma pessoa mais afável e tal. Então, o Sérgio Cabral pegou, do ponto de vista da política carioca, fluminense e do nacional, uma conjuntura muito favorável. Segundo, muito dinheiro, Sônia. O período do Sérgio Cabral rolou muito dinheiro. É aquele período da euforia econômica do período Lula, e mais, um elemento que é fundamental para a gente entender a política do Rio de Janeiro a partir dos anos 90, 2000, a partir do Marcelo, do Garotinho, o petróleo. Esse é um elemento fundamental para a gente compreender o grau de corrupção, o grau de lavagem de dinheiro, o grau de recursos que foram colocados à disposição das autoridades cariocas e principalmente fluminenses, mas mesmo nascidas no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, de poder oferecer aos seus aliados recursos financeiros que outros governantes, Brizola não teve, Brizola foi um miserê danado, Saturnino quebrou a prefeitura. Então, você sai num período de grande contenção para um período de muitos recursos, o que faz com que, emendando, a globalização fez com que os recursos pudessem fluir com muita rapidez. Então, o Sérgio Cabral pegou um período em que essa conjunção de elementos foi muito favorável. E quarto e último, as instituições de controle. Eu acho que o Jorge ou o Bruno falaram de todos aqueles, o TCE, a Procuradoria, o Judiciário, o presidente da Alerj. Então, todas aquelas instituições que, de alguma maneira, poderiam fazer um contraponto ao Sérgio Cabral, ele não teve oposição nenhuma. Então, para quem tem a vorácia que ele teve, né, a voracidade que ele teve de ter recursos, e aí a gente pode pensar em outras circunstâncias psicológicas, não vou entrar nesses detalhes, mas, na verdade, todo esse conjunto de elementos fez com que aquele esquema lá atrás, que foi montado pelo Chagas, em circunstâncias muito concretas, acabasse permitindo o surgimento de um homem como o Sérgio Cabral. E a gente fica boquiaberta de ver todos os do Tribunal TCE, né, de instituições de controle, o Ministério Público, o Judiciário, que o Sérgio Cabral várias vezes quis fazer denúncia sobre o Judiciário, mas parece que não foi muito bem sucedido na sua intenção de entregar elementos do Judiciário aqui do Rio de Janeiro. Então, para mim, isso poderia explicar o sucesso, vamos dizer assim, do Sérgio Cabral, dele fazer o seu eleitor. Mas, professora... Fazer o seu candidato. Pois não. Queria que a senhora voltasse só um pouquinho atrás e falasse, resumidamente, qual foi a intenção do regime militar em fazer a fusão do Estado do Rio com o Estado da Guanabara. Havia alguma intenção política nisso? E qual era? Não, a meu ver, vamos dizer assim, o interesse básico do projeto da fusão foi do ponto de vista econômico e estratégico. Certo. Muito caro aos militares, né? Eles, na verdade, quiseram fazer do Rio de Janeiro um polo dinâmico e moderno que, de alguma maneira, equilibrasse a federação. Os militares têm uma visão, naquela época, que a federação era muito desequilibrada e viam com alguma suspeição o empresariado paulista. O empresariado paulista
acabou comprando o projeto Geisel, comprou. O Geisel e o empresariado paulista deram-se as mãos no projeto Brasil Grande. Dívida externa, nacionalização, projeto que é caro aos militares até hoje, né? O Braga Neto está lá às voltas com o Brasil, não sei o que está lá. Certo. E a senhora que entrevistou então, esses personagens... sobretudo, o projeto econômico estratégico foi o da fusão. Só que, para isso, você tinha que limpar a política. Tinha que tirar os políticos da cena para poder implementar esse projeto. Agora, a senhora que entrevistou esses personagens históricos, a senhora conseguiu identificar já, de alguma forma, alguns sinais de corrupção já naquela época? Porque a ideia que se passa atualmente é que o Brasil hoje está corrupto, na época dos militares não tinha corrupção, e a gente sabe que havia, sim, muitos casos, mas eles eram colocados para baixo do tapete, e havia também a censura à imprensa. Mas no caso do Estado do Rio, a senhora identificou alguns sinais de corrupção na política já naquela época? Só um momento. A Ponte Rio-Niterói é o grande símbolo da fusão, né? E sempre se ouviu falar que a Ponte Rio-Niterói gastou muito dinheiro, e muito dinheiro foi jogado para a corrupção. Sim. Né? Tem um livro muito bom, acho que até ganhou o prêmio da Ampox, um prêmio de melhor tese, que chama Estranhas Catedrais. Estranhas Catedrais, já li. Que até é tirado da música do Chico Buarque, né? Estranhas Catedrais. E que o autor pega exatamente essas grandes obras do período da ditadura militar. Né? Perfeito. É uma tese de doutorado. Então, pela quantidade de recursos. E principalmente... Está fugindo. Está picotando. Não, ela parou de falar, eu acho. Parou? Não. Deixa eu tirar o som aqui. Pronto. Tá bom ou não? Tá ótimo. Tá bom. Pronto. Então, primeiro, para a gente... Está falhando. Acho que o microfone dela está desligado. Acho que o microfone está desligado, professora. Microfone. Verifique seu microfone, que está é o primeiro ponto ali da barra inferior. Desligou o microfone. Pronto. Peraí. Tá ótimo, agora está dando. Está ligado, agora não mexe mais não, está ótimo. Pronto. Não, mexe não. Então, o tipo de corrupção do período da ditadura militar tem menos a ver com a corrupção padrão Sérgio Cabral e mais a ver com a formação de um mercado de trabalho e de negócios para a burguesia nacional. Então, boa parte da corrupção era menos para os bolsos das pessoas e mais em função de interesses de uma certa burguesia nacional. Por exemplo, as grandes empreiteiras todas são dessa época, e a distribuição era através de empregos. Então, menos do que dinheiro, os militares ganhavam postos de diretores, de superintendentes, de chefes de seção. Então, eles se entranharam, um pouco o que está acontecendo hoje. Eles se entranharam na Petrobras, na Eletrobras, na Camargo Correia, todas essas grandes construtoras. Por exemplo, o consórcio que fez a Ponte Rio-Niterói tinha como seus diretores, presidentes, cargos muito bem remunerados, oficiais das Forças Armadas. Então, a corrupção era muito mais... Claro que sempre tinha
Mas era muito mais por se enfronhar na máquina do Estado, nas estatais, eram chamadas de Gabriela, porque era cheia de coronéis. A Petrobras era chamada de Gabriela, porque tinha muitos coronéis. Então, esse era o tipo, vamos dizer assim, porque, na verdade, o projeto militar é esse mesmo, é de ir para uma posição que eles acham que merecem, que é o controle do Estado. Eles acham isso. E acham que são ótimos administradores. E a burguesia nacional, quando eu falo burguesia nacional, não estou xingando nem nada, estou só empresariado nacional, não tem um conteúdo negativo. Estou só dizendo que a burguesia nacional, no caso, a burguesia brasileira, ela só tem o discurso liberal para fora. Ela é profundamente estatizante no sentido de preservação dos seus interesses. É um modelo econômico, é um modelo político que se pode mudar com o voto. Vota-se em outros políticos que não façam essa política, embora seja difícil a gente descobrir políticos que, de alguma maneira, não estejam ligados aos interesses do capital nacional. Sérgio Cabral não é assim. A corrupção do Sérgio Cabral não segue esse modelo. Ele não bota ninguém nas grandes empresas, é uma coisa mais predatória, que tem a ver, talvez, com um tipo de visão política, não sei. Professora, o Gabeira chama a política do Sérgio Cabral de segurança, não o modelo Sérgio Cabral de gestão. Ele chama a política de segurança de milícia. Olha, eu dou segurança para vocês, o PP, alguma coisa aí, e posso fazer o que eu quiser em troca. Mas eu queria só voltar num ponto, dois pontos, quer dizer, eu acho que não sei, provavelmente do Marcelo Alencar para cá, eu não saberia dizer em que momento e a senhora historiou muito bem, a corrupção no Rio passa a ser um sistema de Estado e não de governo, né? Tanto que esse Witzel, ele foi capturado pelas mesmas pessoas, pela saúde, pelo mesmo grupo que mudavam os nomes, mas assim, e de uma maneira até mais voraz, assim, com menos, assim, sem pudor nenhum. O Hélio Gaspari contou, fez uma observação muito interessante na coluna dele, que se inverteu o modelo. Primeiro se faz o escândalo e depois se inaugura a obra. Antigamente era o contrário, né? Você entregava a obra e o escândalo via depois. Esse negócio do hospital, ele não chegou a entregar o hospital, ele entregou o escândalo, né? Agora, eu só queria fazer uma observação lá atrás também. É o seguinte, quer dizer, naquele momento do Brizola, houve uma disputa, né? Brizola, de um lado, com o apoio do Miro, porque o Miro estava perdendo, do chaguista, né? Da base chaguista, contra o Moreira Franco, que era genro do Amaral Peixoto, né? Casada com a filha do Amaral Peixoto. E houve um episódio que ele é muito pouco conhecido até hoje, que é da Proconsult, né? Quer dizer, tudo que se sabe até então, quer dizer, era uma tentativa do SNI ou das forças de segurança do sistema militar, que já estava decadente, corroído, de manter o poder. Para quem não sabe, tem muita gente jovem nos assistindo, Proconsult era uma empresa contra uma empresa privada, que chama-se Proconsult, Racimec e Associados. Era uma empresa privada que foi contratada para totalizar os votos dessa eleição que Brizola foi eleito. E descobriu-se, enfim, foi o César Maia, inclusive, a pessoa que descobriu uma fraude, uma tentativa de fraude, né? Quer dizer, criou-se lá um mecanismo, um diferencial delta, que os votos brancos e nulos iam para o Moreira Franco, e o Moreira Franco ia ganhar. Quer dizer, se não tivesse sido descoberto a tempo, a fraude ia prosperar, não é que ele iria ganhar. E o Brizola, inclusive, convocou a imprensa mundial para denunciar a fraude, enfim. E houve uma totalização manual, esqueceu-se essa Proconsult. Isso nunca foi explicado. Quem estava por trás seria o Serviço de Segurança da Marinha, que na época era o mais bem estruturado, aparelhado para fazer isso. Essa é uma história que não foi contada ainda, né? A senhora tem elementos, essa história já prescreveu. Existem histórias novas que nunca foram contadas, existem histórias velhas que são novas também porque não foram contadas. Essa é uma delas, né?
Eu acho muito interessante a gente olhar para a Proconsult. Eu até aqui nas minhas anotações, eu até botei a Proconsult exatamente pelo debate que a gente está fazendo hoje de fake news, né? De fraudar, portanto, a vontade do eleitor. No fundo, a Proconsult remete para a questão democrática, de você ter uma eleição e você vem por fora e derruba aquele que seria o vencedor. Eu não tenho novos elementos, eu me lembro muito bem, não sou tão nova assim como pareço, me lembro muito bem do Pericota na Rádio Jornal do Brasil. Lembra o Pericota na Rádio Jornal do Brasil? A Rádio Jornal do Brasil pegou, botou debaixo do braço a questão da Proconsult e ela martelava dia e noite. Então, acho que inclusive o Faria Lima, na entrevista que ele me deu, ele diz que tinha dito ao Geisel, não tire a censura, não libere a censura, o senhor vai se arrepender. Eu acho que o primeiro arrependimento do Geisel foi exatamente porque, em 82, não tinha mais o AI-5. Então, o Jornal do Brasil pôde fazer, né, uma campanha muito grande contra, no caso, denunciando as irregularidades da Proconsult. Então, acho interessante retomar isso para a gente também não achar que essa questão de fraude eleitoral, de tentar mudar, vamos dizer assim, uma linha de escolha do eleitorado, é alguma coisa que já há uma forte tradição na política, não só carioca e fluminense, na política nacional também. Sônia. Só um lembrete, desculpe, só para complementar, Jorge, esse que a gente está falando, tem o livro do Mauro Silveira, nosso colega, que foi nosso colega no Jornal do Brasil, foi da Rádio JB, que ele acabou de lançar o caso Proconsult, a história da tentativa de fraude que caiu no esquecimento. É só para lembrar as pessoas aí. Vale a pena lembrar e fazer conexão, não que tenha relação direta entre a Proconsult, uma relação, vamos dizer assim, que passe de um lado para o outro, mas dentro da ideia de você achar que é possível fraudar o resultado eleitoral, e lembre-se que hoje a democracia está razoavelmente consolidada, mas lá em 82, a gente estava com a primeira eleição direta para governador, e o Brizola era aquele que os militares não queriam de jeito nenhum, então havia, de fato, uma orientação que Brizola deve perder, tipo, Delenda est catargo, Brizola deve perder. Só uma observação, quando Costa e Silva indicou Paulo Maluf para a Caixa Econômica, perguntaram a ele por que o Costa e Silva indicou o Paulo Maluf para a presidência da Caixa Econômica, porque ele é muito rico e não vai roubar. Coitado, não sabia de nada. Não sabia de nada. Deve estar arrependido até hoje. Eu estou lembrando aqui da grande contenda que houve em 82, em relação ao Proconsult, com o Armando Nogueira, da Rede Globo, né? Que Brizola desancava sempre que podia, a ponto de se chamar de Armando Nogueira, de tanto que ele passava pano nessa eleição, aí, nessa fraude. Então, Marli, uma questão. Do ponto de vista cultural, a gente que anda no Brasil, em outras universidades, e mesmo nossos colegas vivem brincando, poxa, qual é o próximo governador a ser preso? O prefeito vai ser preso, né? E essa ideia, e sempre essa ideia dessa identidade malandra vinculada ao Rio de Janeiro, né? A ideia da malandragem vinculada à cidade do Rio de Janeiro. Como é que você avalia, né, essa tensão que sempre o Rio de Janeiro teve com a ideia da malandragem? Eu lembro de uma pesquisa do JB uma vez, que saiu
comparar o trabalhador de São Paulo com o do Rio. Aí se dizia que o carioca trabalhava muito mais do que o paulista, né? Lembro de uma matéria dessa antiquíssima do Jornal do Brasil. Mas como é que essa ideia da malandragem, como que essa identidade, né, ambígua colou na cidade do Rio de Janeiro, e é uma forma que sempre há uma brincadeira e uma fricção com as outras identidades no Brasil? A questão de construção de identidades é um processo de disputa na federação. Eu vou tirar um pouco, talvez, assim, esse ar meio romântico do malandro carioca, não é? Da navalha. Navalha ninguém nem mais sabe o que é. Porque, na verdade, cada estado, imagina a navalha, só rindo, cada estado, cada região constrói uma identidade própria que tem a ver não só com elementos que a própria região, o próprio estado, constrói para ela, como a que os outros estados atribuem a ela. Então, no caso do Rio de Janeiro, você tem um duplo movimento. Você tem um movimento interno, em que o próprio Rio de Janeiro constrói para si mesmo essa imagem de alegre, de generoso, como algo, vamos dizer assim, positivo, né, ligado a fatores concretos. Ou seja, você não pode criar uma identidade nacional, não pode criar uma identidade nacional no Rio de neve, não pode, porque bate de frente com determinados aspectos da realidade. Mas você pode construir uma série de elementos da identidade carioca que combinam com, por exemplo, a praia, como, por exemplo, o tipo as montanhas, o tipo de turismo, o tipo de roupa, né? Então, você pode colar. E, ao mesmo tempo, os outros estados rebatem essa construção nossa do carioca, reforçando ou tirando alguns elementos. Então, não dá para ver, como a gente faz, por exemplo, com os paulistas. A gente faz também. Os paulistas constroem sua própria identidade, eles próprios, e nós, de fora, os outros estados, constroem a identidade dele, atribuindo ao gaúcho isso. Eu fui dar um curso em Porto Alegre, quando eu cheguei, comecei a falar, uma gaúcha, que era aluna, falou, eu tinha até esquecido como era chiar, porque a gente fala assim, chiando. Então, eu que achava que estava falando muito bem, eu descobri que eles acham que a gente chia, que eles acham que a gente tem um andar mais, vamos dizer assim, solto. Ginga. O que não necessariamente corresponde a todo mundo. Mesmo porque a identidade, Antônio, ela faz um esforço enorme para homogeneizar coisas que são absolutamente heterogêneas. A identidade, ela não pega os detalhes, ela pega uma perna aqui, um braço ali, e vai montando alguma coisa que eu me identifico com aquilo, o outro se identifica com aquilo outro, e assim. Mas, Marli, então, a gente agora está dando elementos concretos também, né? A gente deu elementos concretos, não sei quantos governadores presos, o Queiroz, né, um símbolo também agora nessa república. Então, nós estamos dando elementos concretos para que os outros também reconstruam a gente, né? Sim. Reconstruam essa identidade, né? Mas a questão é que a gente não vai. O problema é que a gente não vai naquilo que está sustentando esse tipo de coisa e prefere ir para a identidade. Então, em vez de dizer, bom, por que a milícia? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Exatamente o que eu acabei de falar. Você tem uma estrutura de corrupção generalizada
por vários motivos. Um deles é a quantidade de recursos, a permeabilidade de instituições de controle se tornaram permeáveis à corrupção. Você tem uma globalização enorme que faz com que as pessoas se sintam tentadas a deixar corromper, porque ela pode esconder o dinheiro, não é à toa que follow the money. Porque as pessoas realmente elas conseguem, de alguma maneira, essa facilidade, né? E principalmente o fato de você ter o que, por um lado, é bom. Você tem uma estabilidade política no Rio de Janeiro, em termos de mudança de elite, que poderia reverter, em outro sentido, em governadores muito bons. Você tem uma sequência como o Espírito Santo. Espírito Santo, os governadores, sai um, vem outro, sai um, vem outro, sai um, vem outro. É o Casagrande, é o Artung, é o Casagrande, é o Artung. E você tem um resultado dessa estabilidade de um perfil de governante muito favorável. Em outros casos, no caso do Rio de Janeiro, essa estabilidade que veio do PMDB da fusão e do modelo Chagas Freitas não teve bons resultados efetivos. Lembrando que todos os governantes foram eleitos. Né? Todos os governantes foram eleitos. Marli, queria então, uma questão. Você tem o fato de... Está ouvindo? Eu tive uma questão sobre uma coisa. Oba, perdão. Queria só te colocar uma questão sobre... A gente está falando de mentira, de fraude, né? Não estou ouvindo. Não está ouvindo? Está ouvindo, Marli? Pronto, agora está ouvindo? Tá. Está ouvindo? Não, acho que deu uma congelada. Está ouvindo? Está picotado. A gente está falando de... Estou ouvindo, mas está picotado. Mentira, fraude. Aí eu queria te colocar uma questão, né? Sobre aquela cidade maravilhosa, aquele lugar paradisíaco, né? Que era o Rio de Janeiro. Esses governantes anteriores, eles usavam a mentira de que maneira? Quer dizer, queria que você comparasse um pouco essas mentiras de antigamente com essa mentira, por exemplo, que hoje nós temos aí, que ajudou a eleger, por exemplo, o Witzel, né? Na esteira aí do Bolsonaro. Eu queria que você comparasse um pouquinho esses dois momentos. Havia mentiras também? Que tipo de mentiras, né, existiam um pouco lá atrás e comparado ao momento de hoje? Eu acho que a ciência política e a história política se beneficiou muito, ambas se beneficiaram muito, de um certo namoro com a antropologia política, que a antropologia política estuda muito a questão das trocas. Muitas vezes, aquilo que a gente taxa de mentira, né? Vou asfaltar, vou dar água, vou fazer esgoto. Então, a gente, de certa maneira, dá a esse tipo de fala a taxação de mentira. Uhum. Porém, a gente tem que ver que, do outro lado, a expectativa que a quem está ouvindo essa fala não ouve como mentira, ouve como possibilidade, como expectativa de que aquilo vai, enfim, se realizar. Quer dizer, cada eleição é um momento de levantar de expectativas, de construção de expectativas e de uma certa seleção de possibilidades que essa seleção colocada diante do eleitor. Então, longe, né, nós, geralmente, historiadores, cientistas políticos, somos muito mais severos em julgar o eleitorado e suas escolhas. Como é que pode acreditar num juiz que apareceu do nada? Que tipo de expectativa o Witzel trouxe ao ser, né, ao se declarar juiz, ao se colocar do lado do Bolsonaro? Que tipo de expectativa, menos do que mentiras,
Na verdade, figuras como essas, os candidatos, né, eles oferecem uma mensagem num determinado mercado que a população escolhe. Então, você apresenta chuchu, rabanete, cenoura, pepino, laranja, né? E você... Muita laranja, muita laranja. Não, laranja não. Laranja não. Mas esquece laranja. Corta, censura laranja. Mas, efetivamente, para a vitória do Witzel, o eleitor ele fica diante daquelas escolhas e talvez classificar o discurso de um candidato como mentira encerra a análise. O que você diz é mentira, ponto, é mentira. Você não dá oportunidade de entrar dentro da suposta mentira, que, na verdade, é uma proposta, e que as pessoas... Agora, do Witzel... Ele pode justificar, não deu para fazer isso porque não tive orçamento, porque a Assembleia não aprovou. Sim. Agora, o Witzel, eu acho engraçado, eu comparo o Witzel a um saltador, quer dizer, ele entrou num lugar, assim, não diria de gaiato, porque não é o caso, nem é a expressão, mas ele entrou, ele tinha várias possibilidades de atuação. Ele podia, por exemplo, construir uma rede para saltar. Ou seja, vou saltar, tem que saltar. Não pode ficar lá no trampolim. Ganhou a eleição, vai ter que saltar, entrar na piscina. Agora, como vou entrar na piscina? Eu posso recalchutar, recuperar a rede do Sérgio Cabral. Juntar aqui, juntar ali, recuperar, fazer a negociação antes do escândalo, aprender como o escândalo não venha antes da obra, como o Bruno falou, e realmente, se ele recalchutasse, recuperasse a rede do Sérgio Cabral, ou pelo menos do Chagas, enfim, essa tradição, ele provavelmente não ia ver que a piscina talvez não tivesse tão cheia assim, e ele ia se estabacar. Costurar outra rede. Até o Paulo Messina, quando o Paulo Messina é do coisa, o vice dele, parece um, coitado, não vou dizer, parece um Frankenstein, mas o vice do Witzel, tentou fazer algum tipo de movimentação aqui e ali, pegou aqui, muito fragmentado, que a rede ia ser aquelas colchas de vovó, que cada pedacinho da colcha era de um retalho, muito difícil por um lado, mais fácil por outro, porque você fragmenta, o líder não controla. Hoje, cadê líder na Assembleia Legislativa com quem você possa sentar? Rodrigo Maia adora, né? Vou reunir os líderes, vou sentar com os líderes. O Witzel não pode dizer, vou sentar com os líderes, 28 partidos, é um lado difícil também. Falta ele um partido forte, né? Hein? E falta ele um partido forte. 100%. E ele resolveu saltar sem rede. Imagine um homem de primeiro mandato, nunca foi político, já quis passar por Harvard. Quer dizer, já começou atrapalhado e pulou na piscina sem rede. A senhora acha, então... Ele poderia... Agora parece que ele está... O judiciário deu um tempinho para ele se arrumar, né? Parece que o judiciário deu um tempinho para ele uma expressão fazer uma redezinha de proteção. Mas a senhora acha que, ele vai se estabacar. Tudo leva a crer que ele vai se estabacar, né? Eu acho que vai. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que ele vai se estabacar porque os recursos que ele tem, políticos e financeiros, são insuficientes
para costurar essa colchinha de retalho. É muito retalho para ele costurar. Né? Agora, e, além do mais, ainda foi brigar com o único que poderia sustentá-lo, que era o Bolsonaro. Foi brigar com o único. Aí, o ficou pendurado lá na brocha. Aproveitar o tempo aqui, o nosso tempo que já está exíguo, e fazer uma pergunta para a senhora. A senhora tocou no assunto, né? No assunto milícia. Recentemente, eu fiz uma entrevista com o Sérgio Magalhães, que a senhora foi nosso secretário de urbanismo, Sim. na época do Conde, no Sim. Rio. Enfim, a gente entrevistou ele no CEPEDOC, a gente fez entrevista com ele no CEPEDOC, o Sérgio. Um livro que a gente fez sobre urbanismo. Conhece muito o Rio de Janeiro, foi secretário durante 8, 9 anos de urbanismo, e ele diz o seguinte, quer dizer, eu estou reconstruindo um pouco, juntando algumas peças, ele não diz exatamente isso, mas assim, a gente tem hoje 2 problemas, a gente tem um problema que é a cidade legal, e a gente tem um problema que a gente sempre teve, que é a cidade legal, só que a cidade legal hoje, antes ela era fragmentada, hoje ela, aos poucos, ela vai ter dono, então, quer dizer, que é a tal da milícia, né? Existe, supostamente, algum tipo de linha direta ou alguma linha transversa entre a milícia e a polícia militar e as forças de segurança, a ponto de, no final do governo Rosinha, quando o Garotinho era secretário de segurança, houve uma rebelião muito forte, começaram a atacar alvos antes do Sérgio Cabral entrar. Tanto que a primeira medida do Sérgio Cabral foi transferir os líderes dessa rebelião para presídios federais. Na verdade, o que era o Astério, eu acho, o Astério Pereira, o presidente também levou lá uma cana. Agora, recentemente. O Astério acabou levando uma cana aí. Foi preso por negócio. Mas, enfim, naquela época, e se vendeu para a mídia, e a mídia reproduziu essa informação de que, na verdade, era uma reação dos chefes de facções contra o endurecimento, RDA, regime diferencial, enfim, alguma assim, contra o endurecimento das pessoas. E não era. Na verdade, eles estavam muito contrariados, estavam protestando contra as milícias tomando terrenos deles. Era uma reação, enfim, quer dizer, provavelmente com a omissão, certamente com a omissão do Estado, e não sei se com a anuência das forças de segurança ou omissão, enfim. Então, isso a gente soube muito tempo depois. O que eu queria perguntar para a senhora, a gente tem um duplo papel, a gente pode eleger, com certeza, e eu concordo com a senhora, também entrevistei o Paulo Artur muito recentemente para esse mesmo ciclo de palestras, e lá a situação era muito parecida com a daqui, né? Lá a LERJ era crime organizado, era uma máfia, né? Tanto que houve uma dificuldade, o Fernando Henrique não queria intervir com a Polícia Federal e tal. Mas hoje a gente tem que não só mudar o sistema, quer dizer, colocar uma pessoa que nos ajude, que ajude a população, que venda e entregue um processo de mudança, de transformação paulatina, porque isso vai levar tempo, mas, ao mesmo tempo, um processo de reconquista dificílima, que quando o crime era fragmentado, você enfrentava lá um traficante aqui e outro ali, quer dizer, talvez fosse mais fácil, eu não sou especialista em segurança. Hoje, a milícia está imiscuída no Estado, né? Quer dizer, o que não é Estado é milícia, parece um acordo tácito, né? Quer dizer, a milícia opera nas franjas do Estado, né? Nesse mar de miséria, enfim, ela controla esse tipo de serviço. Então, é um desafio maior do que era há um tempo atrás, eu imagino. O que a senhora acha? Olha, no caso do Getúlio, voltando um pouco lá atrás, Getúlio trouxe pelas mãos o Exército como um elemento fundamental de centralização do poder e de fim do que se chamava do cangaço, né? A morte de Lampião em 1938 foi visto como um marco, né, na centralização do Wagner, que tinha acabado de decretar o Estado Novo. Esse tipo de experiência de trazer o Exército para uma política local, como no caso do Rio de Janeiro, já foi tentado, esse expediente já foi tentado várias vezes, e com poucos recursos, pouco resultado. Né? O último suspiro foi a Neto como interventor. E o Braga Neto, na Casa Civil, eu imaginei como é que um
um militar, que, obviamente, conhece, não por participação, nada disso, mas pelo fato de ser interventor no Rio de Janeiro, certamente ele conhece muito bem as milícias. Quando ele foi para a Casa Civil, eu tive a impressão de que pudesse ser algum tipo de sinalização no combate às milícias. Não vejo nenhum sinal, porque a questão das milícias no Rio de Janeiro, do jeito que está, não é resolvido, a meu ver, só com o poder estadual. Eu acho que ela pode vir a ser uma ameaça às forças, vamos ver, não às forças armadas, mas ao aparato de segurança. Virar milícia. Por enquanto, é milícia que pega dinheiro de buchão de gás e imobiliário e tudo. A politização nas eleições é um fator que não está descartado, já tem essa intervenção, mas em grau controlado, né? Mas é alguma coisa que a gente pode ter no horizonte, principalmente em situação de grave, vamos dizer, não diria que a situação é caótica, mas a situação favorece a pessoas e instituições que tomem iniciativas próprias, como a da milícia. Eu acho que a milícia se sente bem numa situação como a gente está vivendo hoje, né? Então, ficar atento é alguma coisa que a gente tem que, orelhinhas em pé, porque é uma coisa muito difícil, muito difícil. Professora Sem Gustavo... a interferência federal, quer dizer, o problema é que a interferência federal, nem para a pandemia, né? Está difícil. Verdade. Professora Gustavo... Armamentista, né? Professora, sim. O Gustavo Vilela, que é um nosso colunista de economia, pergunta se a senhora vê alguma chance de surgir um movimento suprapartidário de ética na política. É possível? Sim, vejo sim. E vejo mesmo movimentos espasmódicos e positivos, na direta já, na queda do Collor. Então, você tem esses movimentos, acho que sim, acho que pode ser. Alguns ausentes se farão presentes, quer dizer, a ausência de alguns políticos dessa grande frente suprapartidária serão ausências notadas. Não sei o grau de comprometimento que a ausência do Lula ou de políticos mais próximos a ele, o quanto isso pode comprometer o sucesso dessa frente suprapartidária. Agora, vamos ver como é que o Bolsonaro se ele vai sair da toca ou ele vai continuar lá intocado, fazendo penitência, né? Eu acho que ele está rezando 10 Ave Maria, 5 Pai Nosso, porque só pode ser isso, né? Está lá contrito, rezando, enquanto isso a gente fica um pouco esperando. Essa frente suprapartidária precisa de ameaça, assim, de se sentir de alguma maneira. Hein? Até Ave Maria o sanfoneiro já tocou. Até Ave Maria o sanfoneiro já tocou. Então já estamos na sintonia da nova música aí do Bolsonaro. Agora, professora, não será mais o capetão, não é mais o capetão. Não, Jorge, eu acho que o Jorge poderia fazer a última pergunta e encerrar, que a gente já está no nosso timing. E, enfim, eu desde já agradeço, acho que foi excelente, a gente pode voltar outras vezes, né? É muito bom a conversa, o papo esclarecedor, essa trajetória, né? Normalmente a gente parte enfim, da redemocratização, isso tem, a história, as raízes estão lá no patrimonialismo, bem lá atrás, a professora lembrou bem o episódio da marmita, e tem um episódio também, eu acho que foi Campos Salles, que não, foi Hermes contra, enfim, que usaram Corrida da Manhã com uma carta falsa. Sim, sim, Nilo Peçanha e Arthur Bernardes. Arthur Bernardes, exatamente, quer dizer, foi uma fake ali que um acabou vencendo. E depois...
Você lembrou bem. Ele era presidente do Clube Militar, o Hermes da Fonseca. Sargentão, era chamado de Sargentão. As cartas falsas. O Jorge está com a palavra, né? Não, eu queria saber apenas, professor, para ver se há alguma esperança para a gente, com esse nível de corrupção, que nós chegamos, será que é possível a sociedade se mobilizar em torno de mecanismos de transparência que ajudem a gente a evitar a repetir esses episódios do Cabral, do Pezão, do Witzel? Porque eu acho que as instituições, como lembrou bem o Bruno, né, as instituições de controle também falharam, né? A imprensa, eu quero fazer a minha culpa também, eu acho que falhou em vários aspectos. Então, quais são os mecanismos de transparência que a sociedade pode contribuir para criar, para deter esses novos corruptos aí que estão chegando, que não vão parar de chegar? Eu acho que o Bruno deu a chave. É o escândalo antes da obra. É fazer o que nós estamos fazendo eu acho que uma das atuações que pode levar a um certo sucesso é exatamente isso, você descobrir ou anunciar ou denunciar antes de que, ou pelo menos no meio da obra, como foi no caso dos respiradores. Acho que isso é uma iniciativa interessante. Agora, da gente voltar a acreditar em Lava Jato, acho difícil. Está sendo um pouco melancólico esse instrumento, quando a gente vê que os 2 últimos da Lava Jato pediram para sair, né? Mas, ao mesmo tempo, vamos dizer, a diluição da Lava Jato acabou mostrando como é que o Bolsonaro queria as informações, né? De certa maneira, o que foi mostrado, dizendo que a subprocuradora queria ir lá procurar ver os dados, pode, de alguma maneira, conectar com o desejo do Bolsonaro de eu quero dados, eu quero informação, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu acho que só não vem mais prato pronto. Declaração, denúncia de fim de mundo, lembra? Lembra, né? Todo mundo lembra que a denúncia do Eduardo Cunha era o fim do mundo, e não sei do que era o fim do mundo. Eu acho que essa expectativa, assim, eu acho que não dá mais para ter, não. Estou muito esperançosa nesse tipo. Acho que a gente está comendo o mingau, talvez, pelas beiradas. Talvez a gente não meta a colher no meio do prato do mingau quente. Pelas beiradas, talvez seja possível. Sei. Não sei. Só fazer um registro rápido aqui com as pessoas que estão participando. Olha, são só elogios, cubra-se de glórias, né? Essa parte da nossa entrevista. O Zé Roberto. Eu disse que ela era fera. A Sônia Tuckerman, o Gustavo Vilela, Adilson Santos, o pessoal do Quarentena News, a Maria Carolina Granato da Silva. Todos meus amigos. Aí sim está valendo. Adilson Santos, Fábio Souza Lima. A senhora tem uma torcida, se são amigos, é mais do que isso, é claque, né? É uma torcida organizada. Meus amigos. Então tá ótimo. É isso, e não gente. Vamos perder amanhã, né? Amanhã nós teremos o Zuenir Ventura, né, dando um panorama para a gente. Mestre Zu. Mestre Zu. Não é o Mestre Zu amanhã? Isso, exatamente, às 17 horas, prosseguindo a nossa live sobre a mentira no novo normal. Quero agradecer imensamente a professora Marli Mota pela aula de história que ela nos deu sobre o estado do Rio de Janeiro, conectando alguns pontos que eu já tinha até esquecido no tempo. Agradeço imensamente a todos os participantes, ao Antônio Jorge, ao Bruno Tis e à Sônia, né, que é a nossa colaboradora também agora do Quarentena News. Muito obrigado, uma boa tarde a todos vocês que nos assistiram e até amanhã, às 17 horas. Os textos da Sônia... Deixa eu fazer um elogio. Deixa eu fazer só um elogio. Os textos da Sônia
São muito bons. Para quem eu mando, todo mundo adora. Parabéns, Sônia, está muito bom. Verdade. Parabéns para você ter escolhido Sônia. Valeu. Boa noite a todos. Muito Boa obrigada. Noite. Tá? Grande abraço. Grande abraço. Boa gente. noite. Valeu. Tchau. Valeu. Obrigada.